A partir de agora, relembre os grandes momentos do esporte no passado. Meu passado, minha glória. Alô, galera, estamos chegando com o programa Meu Passado, Minha Glória. Você já sabe, sempre a gente traz um convidado especial para relembrar os bons momentos do nosso esporte. E hoje ele não é ex-jogador, e sim trabalha no departamento de futebol, é supervisor do Maranhão Atlético Clube, Antônio Carlos, popular Sabiá, bem conhecido como Sabiá. Sabiá, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao programa Meu Passado, Minha Glória. Obrigado, Gil Porto, obrigado a todos que fazem a Rádio Timbira. Nós estamos aqui à disposição para poder conversar esse período, também dar uma boa tarde ao público ouvinte da Rádio Timbira, uma emissora que cresceu muito e esperamos contribuir com algumas coisas para esse programa. Sabiá, então eu sempre pergunto para um ex-jogador, como é que ele começou no futebol, como é que, geralmente é desde criança, a pessoa já começa a jogar e por aí vai, depois chega até o futebol profissional. E você, como entrou no futebol, você que não foi jogador profissional? Realmente, Gil Porto, como você falou, toda criança gosta de futebol, então o futebol sempre esteve na minha veia, na minha família, onde temos atletas, hoje comentarista, irmãos e familiares, o Raimundinho Lopes, que é nosso primo, faz parte também da nossa família, e nós sempre fomos envolvidos com futebol. Nossa família, a maioria do pessoal, tudo são futebolistas, né? Inclusive, uma coisa curiosa, como todo mundo gosta de uma bola de futebol, como você falou, eu comecei jogando as peladinhas lá no bairro da Liberdade, onde nós somos filhos da Liberdade, com muito orgulho, né? Gostamos muito desse bairro nosso, que até hoje também nós se encontramos radicalizados lá, com residência própria, juntamente com a maioria dos familiares. E começamos a bater uma pelada, até que chegou uma oportunidade de um amigo nosso convidou a fazer uma peneira no motoclube. E eu disse, rapaz, vamos lá. Agora só que, Gil, eu era ruim demais de bola. Era ruim demais de bola. Aí, rapaz, mas qual posição que eu vou lhe dizer, rapaz? Tu vai pra jogar no gol, rapaz. Por que no gol? Porque quando nós tínhamos a pelada, eu ruim, aí quando formava um time, me deixava de fora, né? Me deixava na barreira que a gente chama, né? No desafiado. Aí um dia, rapaz, vai pro gol. Aí eu me dei bem no gol, eu digo, rapaz, então eu vou passar a jogar só aqui. Aí o que acontecia? Quando formavam um time, lá na pelada, na Liberdade, num campo que nós tínhamos lá chamado Pedreira, né? Eu já era convidado para ir pro gol, então isso é sinal que eu tava indo bem. E assim foi começando na Pedreira. Começamos jogando naquela pelada tradicional na rua, depois passamos pro campo. Fomos jogar em um time da Liberdade, tinha 11 da Liberdade, que só jogava lá nesse time quem era bom de bola realmente. Tinham 3 quadros, o primeiro quadro, o segundo e o terceiro. Então nós começávamos também, como é hoje na divisão de base. Começava no quadro C, que era o terceiro quadro, até chegar no primeiro quadro, que era o quadro A, da finada Dona Benedita. Aí nós começamos a se destacar. E aí chegamos a fazer o teste do moto com o nosso amigo Bezinho e ficamos lá por algum período jogando no time, na época, sub-20, certo? E começamos a jogar e por infelicidade minha eu tive uma contusão no joelho, um problema, né? Aí ficou engessado meu joelho, ficou muito tempo, aí eu parei. E eu vi as dificuldades que Bezinho tinha. E eu gosto de futebol, das coisas organizadas, como até hoje eu primo também por isso, né? Nós começamos a dar um apoio no Bezinho, começamos a ajudar o Bezinho mesmo, sem poder jogar, começamos. Aí quando fiquei bom da contusão, eu disse, a idade também já não permitia mais, não tinha mais condições de jogar, né? E eu fiquei dando aquela ajuda e fiquei encostando com ele e fiquei com essa função de supervisor da base do Motoclube de São Luís. E todos os trabalhos eu fazia, o Bezinho, conseguimos formar belos times, vários times, certo? Aí comecei a destacar, trabalhando, ganhando time, eu, Bezinho. Aí comecei a pegar um contrato na Secretaria de Estado, trabalhávamos do Gêmeos, certo? Formávamos a seleção e eu era o supervisor e formava essa seleção, porque até em 88 nós somos campeão do GEBS aqui em São Luís e eu tenho orgulho de ter formado essa seleção. Por que eu formei? Porque eu era a pessoa que trabalhava no Gêmeos, Jogos Escolares Brasileiros, e tinha os campeonatos estaduais sub-20, quer dizer, e eu já acompanhava, então nós não íamos perder tempo em formar uma seleção. Aí eu formei uma seleção que eu acompanhava, juntamente com o Bezinho,
do Gebs, e pegamos jogadores que tinham idade e eram estudantes. No caso, o Robenilson, o Marcos, Isaías, o Roberto. Foi uma seleção boa. Vanberto também jogou, só Vanberto foi para salão. Valber Preto. Era uma seleção boa e nós formamos essa seleção. A Secretaria de Estado convocou o professor Brade Ribeiro, entregamos a seleção para ele. E o professor Brade, nós, graças a Deus, fomos campeões. E começamos o trabalho aí. Aí participamos pelo Moto Clube com vários campeonatos de sub-15, sub-17, sub-20. E eu e o Baizinho ganhamos. Na minha temporada do Moto, ganhamos provavelmente uns 8 a 6 campeonatos de sub-20 e sub-17. E aí começou a se destacar. Aí veio a equipe do Boa Vontade, que foi campeã estadual, uma equipe muito forte, muito boa, que era dirigida pelo Zé Cândido como treinador e o presidente Emanuel Santos. Me fez um convite para mim ir fazer parte da comissão técnica, a pedido da época o presidente da federação, doutor Mário Carneiro. Justamente com ele, aí foi que me levaram, também desempenhamos um bom trabalho lá, continuamos. Aí depois veio o convite do Maranhão Atlético Clube para conversar comigo, vim conversar através do doutor Evandro Marques, me trouxe até a diretoria, até o senhor Carlos Mendes, que na época era o presidente. E chegamos a conversar. E até hoje nós estamos aqui no Maranhão, né? Hoje somos maquiando mesmo, porque a gente passou a gostar desse clube, o clube onde honra com suas obrigações comigo. Eu estou aqui já praticamente há 29 anos. E o clube sempre honrou seus compromissos comigo, com todos os funcionários e atletas que passaram por aqui. Então a gente é muito grato ao Maranhão ter dado uma oportunidade e ter dado essa alavancada de ter o meu nome conhecido no futebol maranhense como supervisor e até hoje posso dizer nacionalmente, mundialmente, porque hoje na internet todo mundo conhece. Eu nunca me esqueço na história, na época quando saiu aquela história do caso Edgar, algumas pessoas, até pessoas da imprensa, amigos de vocês, vieram me entrevistar e perguntar se eu não tinha feito aquele contrato sem a data, depois que ele é só colocar a data. Eu disse, meu amigo, você é um jornalista, repórter, você conhece hoje o contrato, você não pode, você digita lá, sai tudo informatizado. Não foi eu que fiz, não. Quer dizer, duvidou da minha palavra. E hoje eu estou até satisfeito, feliz. Por quê? Porque houve as duas perícias pelo Estado, pelo ICRIM, e outra pela Polícia Federal. E foi comprovado que foi o atleta que assinou. Então, eu e a diretoria do Maranhão Atlético Clube tinha razão de que foi o atleta. Independe que ele hoje não está no mar, que eu deixar de que ele siga a carreira dele. Hoje eu falo com o atleta, me dou bem com ele, me dou bem, não. Conversamos, quando se encontramos, se cumprimentamos. Mas ele não foi um homem de ter mandado por alguém. E essa pessoa que mandou sabe muito bem que ele mandou ele fazer isso, denegrir na imagem do caso. Eu que era o supervisor, que fiz a documentação, o presidente, que na época era o João Vicente, o seu Moreira, que o João Vicente, uma pessoa que trouxe ele para cá, deu todas as condições, certo? Todas as condições. Aliás, até o João Vicente, não, o França foi que indicou esse atleta, mandou que através do Raimundão conhecia ele, um rapaz por nome Fabiano conhecia, indicou ele para o Maranhão e disse, rapaz, esse rapaz é bom de bola. Aí a França deu uma oportunidade, que o treinador na época era até Raimundinho Lopes, e deram uma oportunidade para ser o Edgar. Aí o que aconteceu? Isso mas foi esclarecido, vamos deixar para lá, esquecer que passou, eu sei que tenho minha consciência limpa, como sempre tive, que realmente não falsifiquei e até hoje não fiz nada demais. Sim, como eu tinha falado antes, quando surgiu esse comentário, uma pessoa que estava lá em Recife, que é o ex-atleta do Maranhão, e na época, não sei se ainda está também, era atual comentarista da Globo, Recife. Ele, quando soube essa história, deu um depoimento, mandou através da internet, que jamais ele me conhecia e eu seria capaz de fazer isso. Então, sabendo a minha credibilidade e como eu sou correto no meu trabalho. Quem trabalhou aqui comigo do Maranhão, no Moto, sabe como eu sou competente. Não estou dizendo isso aqui para envaidecer, porque eu gosto das minhas coisas corretas e certo. Falcatrua não é comigo. E como vinha te falando, estou aqui no Maranhão até hoje, graças a Deus. Muito bem, condições do clube dá para a gente trabalhar. Não é aquelas total condições, mas o que posso dar? Nós estamos aqui dia e noite, muitos amigos meus, pessoas perguntam, sabe agora eu te encontro em casa? Rapaz, eu não sei, vai no Maranhão que tu me encontra, porque eu chego aqui de manhã, só saio à noite, Maranhão tá parado, futebol profissional, mas eu tô todos os dias aqui, certo? No Maranhão, trabalhando, desempenhando as funções, estando aqui, se tiver qualquer problema a gente tenta resolver, passa para a diretoria, mas não pode deixar sem fazer nada, porque eu sou funcionário do clube, estou aqui, então o clube aqui é uma empresa, não pode parar, ela tem que ter seu movimento, a secretaria do clube tem que estar aberta, tá entendendo? Então é isso que a gente quer falar então aqui. E a glória que a gente tem aqui no Maranhão é o tricampeonato que a gente teve, né? E o tricampeonato, o início que foi o campeonato de 93, que o Maranhão fazia 13 anos que não era campeão estadual. E memorialmente contra a equipe do Imperatriz nós conseguimos o primeiro título depois de 13 anos e nós estamos fazendo parte também dessa campanha e conseguimos
o campeonato e o tricampeonato. E competições nacionais, infelizmente o Maranhão até hoje não conseguiu nenhum título nacional, mas tem um também de expressão que é o vice-campeão de 2000 da Copa Norte. Tá? Que nós decidimos contra a equipe de São Raimundo, uma equipe boa, forte, onde alguns jogadores foram revelados e saíram daqui. Foi na época do Paulo César, do Robenildo, né, desculpa. Um atleta competentíssimo também que apareceu aqui. Inclusive esse atleta veio recomendado para mim, até o doutor Ronaldo Maciel me indicou ele, né? E mandou um atleta e pelo menos como empresário, indicação, o doutor Ronaldo Maciel está muito bem, assim como na profissão dele de juiz, né? Também como olheiro está muito bem. E mandou o Robenildo, foi o senhor jogador que deu muitas glórias aqui ao clube. Estamos conversando hoje com Antônio Carlos, o Sabiá, ele que é supervisor de futebol do MAC. Sabiá, já que você tocou no assunto, já a gente volta um pouco mais da sua carreira também aqui no time do Maranhão. Tocou o assunto no Edgar. Como é que está a situação? Porque a justiça deu vitória para o MAC. E como é que fica? Ele volta para o MAC, tem que negociar com outro time. Como é que está essa situação? Está todo mundo querendo saber. Olha, até o que eu estou sabendo que o Departamento Jurídico nos passou, foi favorável à perícia, conformando pela Polícia Federal que a assinatura do contrato constado é a dele. Então, o que acontece? O Maranhão, os nossos advogados, deram entrada, agora estão esperando também, não sei te informar qual é o motivo de não ter ainda, porque o processo é o seguinte, já teve, encaminha para a CBF a documentação do juiz e ela manda rescindir o contrato que ele tinha com o Sampaio, que no caso aquele contrato é extinto, e passa esse período todo que ele passou no Sampaio, se for 2 anos ou 3 anos, passa a vigorar o contrato para o Maranhão Atlético Clube. Mas até hoje isso não foi feito, não sabemos o motivo. Hoje tem aquele impasse, o Edgar, a diretoria não quer, mas ele aqui no clube. Ele também não quer o clube, então vai prejudicar. O que vai acontecer se eu tiver o contrato, que foi reativado o contrato dele com o Maranhão, quem quiser o Edgar vai ter que procurar a diretoria do Maranhão para negociar o atleta, que até agora no momento ninguém procurou e se me consta, acho que ele não está empregado em nenhuma equipe. Até pena que é um grande jogador, vai ter que ter cabeça, né? Que é o futebol ele tem, agora tem que ter cabeça no lugar. Esse contrato ficaria até quando no MAC? Pelo seguinte, ele passou acho, uns 2 anos e meio, então tem que ter mais 2 anos e meio de contrato com o clube. O período que ele passou afastado do clube, ele tem que ser reativado o contrato dele. Tá certo, então explicado então essa situação do caso Edgar. Agora, Sabiá, por que esse apelido aí de Sabiá? Conte aí pra gente. A história é bacana, porque quando nós éramos pequenos, a gente criava muito Sabiá e me chamava meu nome Antônio Sabiá. Zé do Sabiá, Antônio Sabiá, porque eu criava muitos para Sabiá, né? Eu gostava muito deles, inclusive é uma criação que vinha desde pequena, depois a gente vai crescendo, então a gente vai se abdigando. Com uma história, uma conversa puxa outra. Por muitas pessoas não sabem, hoje assim, eu sou radiologista. Naquela época, ninguém queria ser radiologista. Hoje, todo mundo quer entrar numa faculdade para ser radiologista. Tá entendendo? O que eu fiz? Abdiquei esta profissão para ficar no futebol. Que futebol é qualquer luxo. Quer dizer, eu gostava de futebol, que estava no sangue, estava na veia. Como eu estou até hoje. Mas eu vou dizer, você tem arrependimento de ter largado sua profissão? Em parte, sim. Em algumas, não. Por quê? Porque o futebol hoje aqui, o Maranhense, deu uma caída por completo. Agora estão tentando levantar a sua erguia, mas deu uma caída por completo. Porque anteriormente você, era uma empolgação, porque eu sou de berço, eu era de estádio de ir para jogo. Na infância, o Mundico, que é roupeiro do moto, tá entendendo? Nós éramos de ir para estádio, esperar os 15 minutos, a enxurrada, como chamava, para entrar, o estádio cheio, lotado, até dia de semana. Eu nunca me esqueço um jogo expressinho de moto, numa quarta-feira. Vou com meu finado pai, o Vitório, que era motense. Mas muita gente no estádio, muita gente mesmo, acho que umas 4 mil pessoas. Hoje não dá 500 pessoas no estádio no jogo. Então deu uma caída por completo. Vou parar para ver o que está acontecendo aqui, porque tem muitas coisas que aconteceu aqui que deixou muita gente mesmo cabisbaixo. E até praticamente eu, que sou novo no futebol mesmo, já no Maranhão, 29 anos, fora o tempo que eu passei por moto e outras trabalho, acho que uns 40 anos, 42 de futebol, que eu também não sou tão novo assim. A aparência parece novo, mas eu não sou tão novo assim, não. É verdade. Há 40 anos de serviço, hein, Sabiá? Rapaz, tá com cara de que não tem nem 40 ainda. 40 só de serviço? Não, Gil Porto, eu não vou te escrever, vou fazer 55 anos de idade agora, então não esconder essa clara. Eu te falei 40, porque só de Maranhão praticamente já vai 30. Então, logicamente, jogando futebol, ajudando lá pelo moto, pelo outro clube, já deu uns 10 anos. Então, praticamente, já aos 40. Porque eu tô te falando novo, quer dizer, então eu tava com 15 anos de idade. Mas é claro, eu falei que comecei na época cedo, também jogar pelada. Na hora que você jogou, você foi goleiro, né? Disse que foi goleiro.
E o que o pessoal falava? O Baezinho, o que ele falava? Pai, foi melhor ter mudado de profissão do que ficado como jogador? Realmente, até eu mesmo digo pra mim, é muito melhor ter parado mesmo de que ter continuado, porque de qualquer maneira ele ia me encostar. Mas Bezinho é uma pessoa também que a gente tem uma consideração imensa. Sempre eu digo, foi a pessoa que me colocou no futebol, foi ele, né? Porque comecei a trabalhar com ele sempre quando nós nos encontramos, sempre tem uma amizade. Eu, o Bezinho, justamente com a família Dias, que é a família de França, também tem um carinho muito grande pelo Bezinho, que ele jogou aqui no MAC, né? Ele tem um respaldo grande aqui no clube também. Então é uma pessoa também que está no meu coração, que a gente gosta bastante, da família de Bezinho, Dona Lourdes, e com nossa família também é uma amizade muito boa. Agora vamos falar de títulos. Você falou do tricampeonato, mas o dia a dia, como é que era dos times que conquistaram os títulos em que você trabalhou? Olha, o de 93, sempre a gente relembra 93, que é um título que a gente estava perdurando há 13 anos nas hostes atleticanas. 93 foi um ano, foi marcante realmente em 93, porque muitos jogadores de fora que vieram vestir a camisa aqui deram sangue e valorizaram muito e bastante o campeonato maranhense e o próprio clube. Tá? O campeonato também de 99 é outro campeonato marcante, porque foi aonde a maioria dos jogadores do Maranhão era só atletas de fora. Inclusive nós tínhamos no Maranhão só um atleta titular do clube, que era o Marlon, volante, que era do Quatraco, volante do Maranhão, e o Nivaldo, lateral. São os dois atletas. O resto tudo era atletas, a maioria de fora, mas os caras quando vieram aqui vestiram, foram um homem honesto. O finado Maurício Simões foi nosso treinador, né? Morreu recentemente, acho que uns 2 anos ou 3, né? Então foi um título também muito marcante pra gente. O supervisor, ele indica também jogadores, Saber? Ele indica, porque até você, às vezes você acompanha, você tem informação de outras pessoas. Eu me dou muito bem com o supervisor lá do Campinense, Dorgival, e sempre também a gente em contato, sempre ele pede informação de alguns jogadores aqui, a gente passa informação também de lá, eles pedem informação de jogadores daqui, eu peço de lá, então sempre a gente tem um elo muito grande com algumas pessoas, inclusive várias pessoas quando querem informações de alguns atletas que já passaram por aqui, eles ligam para cá pro MAC, eles mandam chamar o supervisor, o diretor de futebol, ou o gerente que hoje está se usando, né, para pegar informação, e é normal, isso aí se conversa, se traga. Agora a gente indica porque a gente está no dia a dia. Quando é aqui em São Luís, você acompanha, você está do dia. Porque não adianta você só indicar o atleta, você tem que indicar também o homem. Porque você vai indicar um atleta irresponsável, que não cumpre suas obrigações, então esse atleta hoje em dia está descartado. As pessoas não querem. Você também tem que indicar também um homem, um profissional, o atleta de futebol, profissional, o homem que são cumpridores de suas obrigações. O jogador, Sabiá, quando ele está em campo, tudo bem, ele está lá, tenta resolver, ele pode resolver o jogo, porque ele está lá dentro de campo. Mas o supervisor, como é que ele se sente ficando lá em cima na arquibancada, acompanhando a partida bem de longe? Como é que ele se sente na hora de um jogo? Olha, Gilberto, se sente assim como o atleta que está fora da partida. É mais difícil você estar lá em cima assistindo o jogo, torcendo, né? E para poder que o resultado seja satisfatório. Agora, eu, como sempre falei e digo, estrela que é o atleta, é o clube, né? Dentro de campo. Você não vê, dificilmente você vê os elogios correr pro supervisor. Eu não estou dizendo aqui que tem que me elogiar não, porque eu trabalhei com uma pessoa também e fui criado dele também aqui, que é o Aurino Vieira, um excelente profissional de mão cheia, né? Aprendi muitas coisas do futebol com ele também, quero até mandar um abraço a ele também, que ele deve estar na escuta do programa, né? O Aurino Vieira, nós trabalhamos um tempão aqui no Maranhão junto, né? E como ele sempre me dizia, a gente conversava, o supervisor, ele só é visto quando tem algum problema. Quando tem algum problema, todos os olhos das ações são por supervisor. Você não vê quando é formada uma seleção do ano, os craques, contrata o dirigente do ano, o jogador, o treinador, todo mundo, mas o supervisor ele não é lembrado, porque para aquele atleta estar lá dentro de campo, ele depende primeiro do supervisor, porque se não tiver condição de jogo, ele não pode jogar, não pode estar lá dentro. Então são várias coisas, e o supervisor é uma dessas. Para um atleta entrar em campo e jogar, ele depende da retaguarda aqui fora. E se não tiver essa retaguarda boa, preparada, com condições, ele não está lá dentro de campo para jogar.
Falar em dentro de campo, sabe? Aí eu lembrei o seguinte, que muitos dirigentes acabam invadindo, não aguentam, acabam invadindo o campo, depois tem aquela confusão danada. E você, já teve alguma confusão dessa, nesse seu jeito calmo aí? Já teve aquele dia que teve que invadir o campo e teve alguma confusão? Não, de porta até, graças a Deus não, como eu falei, sempre fui tranquilo, mas em 92 teve um probleminha lá em Codó, não, Caxias, um jogo com a Caxiense, aí o árbitro era até Marcelo Filho, aí nós estávamos sentados no banco, aí foi mandou limpar o banco todo mundo, e eu sentado lá tava, mas quando chegou no tribunal a gente se defendeu, conversou e viu que não foi nada aquilo, até ele depois pediu desculpa e tal, que viu que não estava interferindo no trabalho dele, é porque aquela essa do jogo, né, as coisas eram mais diferentes, então mandou limpar todo mundo do banco, tirar todo mundo, o banco foi suspenso do jogo, mas faz parte do futebol, mas nós temos tranquilidade, não vamos criar nenhum problema com nenhum árbitro de jogo. E sobre curiosidades, Sabiá, conte aí pra gente algumas curiosidades que aconteceram, você aí trabalhando nessa área de supervisão do time. Curiosidade assim não tem tanta assim não, mas é saber as coisas, ter algumas coisas novas, hein? Saber se tem algumas informações novas, essas curiosidades que a gente sempre tem que ter, porque tem que estar por dentro das novidades para poder saber. E o jogo marcante, qual é aquele que você pode escolher? Não, esse foi o mais emocionante que jamais eu vou esquecer. Quando te perguntam, esse é o primeiro que vem à cabeça. Qual é esse jogo? Rapaz, Ju, tem muito, mas como eu vou te lembrar de novo, o de 93, porque o Maranhão fazia 3 anos que não era campeão, né? Não conquistava um campeonato. E no final do jogo o Imperatriz quase faz um gol com o atacante, o Moreno, o Negão tinha lá, até faleceu já esse nome dele. Que ele até teve um filho depois, atleta que jogou no Imperatriz. Quer dizer, ali era mais um ano de jejum pro Maranhão. E ali nós ficamos bastante preocupados. O cara perdeu o gol, após isso aí, terminou a partida. E nós conseguimos o título que perdurava 13 anos. Estou conversando hoje com o Antônio Carlos, o Sabiá, aqui no Maranhão. Você nunca teve a oportunidade depois de voltar a jogar, Sabiá? Depois daquela contusão, você falou bem no início que sofreu ou não? Nada, Gil Porto. Nem pelado eu jogo mais. Acho que faz mais de 25 anos que eu nem pelado eu não jogo mais. Eu só acompanho, vou, ajudo a ser o time lá do bairro, a campeonato, a organizar o campeonato lá, mas jogar não tem mais ânimo, não. E a idade também não permite mais, eu estou idoso. E você falou também, durante assim nosso bate-papo, Sabiá, sobre a queda do nosso futebol. Caiu muito nos últimos anos. Você acha que isso se deve a quê? Como eu te falei, eu ainda sou novo para isso. Mas tem muitas coisas que aconteceu aqui no futebol que eu não vou estar lamentando e todo mundo sabe que pode ter sido uma das quedas do futebol, certo? Muitas coisas de bastidores. Isso aí tirou muito torcedor e muita gente sabe. Eu não relatar que isso já passou porque não vai pegar bem, mas muitas coisas também contribuíram, foi isso também para a queda do futebol. E a torcida do MAC, por que a torcida do MAC também não cresceu mais, ou Sabiá? Sempre a gente pergunta por que não, porque para cobrar tem muito torcedor, né? Os torcedores que estão no direito deles, estão pagando ingresso, tem que cobrar. Agora a gente não sabe por que motivo eles não comparecem de campo, porque o Maranhão faz time bom, e o torcedor não aparece. E outra coisa, mudou muito também. Hoje em dia você tem inúmeros canais de televisão que transmite, todos os bares aí canal aberto, canal fechado, tudo transmitindo o jogo. E o próprio jogo na sua sede, transmitindo pra cá pra dentro. E é difícil o torcedor voltar a campo, ele não vai sair de sua casa, seu conforto, para ir pro estádio, sol quente ou chuva. E ingresso caro às vezes também, né? Isso deve ser um dos motivos também do afastamento. E qual seria uma alternativa para o futebol maranhense voltar a crescer? Qual seria a sua opinião? Acho que é sentar todo mundo, ver os prós e os contras e saber isso aí, ver onde é que está errado, é o ponto-chave de você ver qual é o correto e o que está prejudicando para poder ver dias melhores para o futebol maranhense. Tá certo. Estamos conversando hoje com o Antônio Carlos, o Sabiá. E Sabiá, o time do Maranhão Atlético Clube, qual foi aquele memorável, o elenco que você se lembra aí? Qual foi o melhor de todos os tempos? De 90 para cá, eu te digo de 93 e 99 foi um excelente time do Maranhão. Quais foram os principais jogadores? 93 era o Jackson, tinha Carlinhos, bons jogadores, né? E 99
tinha o Arlan, craque, Arlan, Viton, Fischer, Nixon, que é o pai de Nixon que jogou no Flamengo, Dagoberto, o goleiro, Ney, o goleiro que veio do Náutico pro Maranhão, com 18 anos na época, titular, e a gama de jogadores que no momento agora a gente tá esquecido, mas foi um timaço também. Agora, de jogadores revelados aqui no Maranhão, quais foram os principais que você se lembra da sua época? Tem muito, como eu falei agora, o Jackson, o Rubenildo, o Carlinho, o Aldo, o Marlon, o Ivaldo, o Nivaldo. Tem uma gama de jogadores, tiveram passar Renato, Dilton, tiveram muitos jogadores, e que Maranhão sempre foi um clube que deu valor para trás da casa. Quase a maioria desses jogadores, tudo iniciaram quase aqui do Maranhão, e não só atletas. Todos para iniciar, tudo é aqui do Maranhão, inclusive repórter. Setorista, quando quer aprender, bota no Maranhão. Começa pelo Maranhão, foi até o seu caso. Chegou, começou aqui no Maranhão também, né? E é jornalista todo, e supervisor, massagista, preparador físico, treinador, para começar tudo é no Maranhão. Certo? Porque no meu caso, eu cheguei aqui para a divisão de base, supervisor. A Aurino saiu do Maranhão para ir para o Moto. O que o Maranhão fez, me guindou do profissional. Então, deu oportunidade do seu próprio funcionário que ele estava feito em casa. Então, o Maranhão forma o profissional dentro de casa, na sua própria casa. Tá certo. Então, Sabiá, gostaria muito de agradecer aqui a sua participação no programa Meu Passado, Minha Glória. Mas antes tem, claro, a música para você escolher. Se tiver algo a mais também para falar sobre o time do Maranhão Atlético Clube, que você pode falar também, fica à vontade, Sabiá. Não, o Maranhão não tem só agradecer mesmo o dirigente, que se der oportunidade, deram condições de trabalho pra gente, de estar comigo até hoje aqui, né? E que o Maranhão venha anos melhores, que nós estamos precisando, né? O Maranhão já está no ponto de alavancar no futebol, no cenário nacional. E a música, nós gostamos de várias músicas, né? E vou pedir, como é homenagem ao Dia das Mães, pedir Lady Laura, né? É homenagem ao Dia das Mães de Roberto Carlos. Tá bom então, Sabiá, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Meu Passado, Minha Glória. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço, Gil Porto, e até a próxima. Tá bom, conversamos com Antônio Carlos, o Sabiá, que é supervisor de futebol do Maranhão Atlético Clube. Foi mais um convidado especial aqui na rádio. Você acabou de ouvir na Timbira Meu Passado, Minha Glória.